determinar os extremos locais, analisar a concavidade e determinar a abscissa do ponto de inflexão da função f de x, que é igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 9. Diante do que a questão pede, eu vou listar aqui o que nós deveremos fazer. Vamos primeiro, então, calcular a derivada primeira e a derivada segunda da função. Depois, nós vamos calcular as raízes da função derivada primeira e substituir na derivada segunda. E, por último, nós vamos estudar o sinal da função derivada segunda, para então analisar a concavidade. Vamos lá. Vamos calcular, então, a função derivada primeira, derivada de um polinômio. Ao calcular as raízes da derivada primeira, nós vamos colocar o 3x em evidência. Então, fica 3x que multiplica x menos 2. O que faz com que essa equação será igual a zero se somente se x for igual a zero e x for igual a 2. Vamos agora calcular a derivada segunda. A derivada segunda da função será 6x menos 6. Vamos agora tomar as raízes da derivada primeira e substituir na derivada segunda. A imagem de zero pela função derivada segunda é um valor negativo e a imagem de 2 é um valor positivo. Assim, a imagem de zero pela função derivada segunda mostra que x igual a zero é um ponto de máximo relativo. E a imagem de 2 pela derivada segunda, que é um valor positivo, mostra que 2 é um ponto de mínimo relativo. A função derivada segunda é representada por uma reta, cuja raiz vale 1. Assim, nós temos que é uma função crescente, onde para valores maiores do que 1, a função apresenta imagens positivas. E para valores menores do que 1, as imagens são negativas. Nós temos, então, que 1 é um ponto de inflexão, onde a concavidade da função muda. Nós temos, então, que a função f apresenta concavidade para cima quando x é menor do que 1, e concavidade para baixo quando x é menor do que 1, sendo que x igual a 1 é um ponto de inflexão. Vamos observar o gráfico da função para observar o resultado que nós encontramos. Aqui nós temos o gráfico da função f de x, que é igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 9. Observando o gráfico dessa função, nós vemos aqui x igual a 0 e x igual a 2. X igual a 0 é um ponto, então, de máximo relativo. X igual a 2 é um ponto de mínimo relativo. X igual a 1 é um ponto de inflexão, quando a função muda a concavidade nesse caso aqui, a função é côncava para baixo e aqui côncava para cima, ou seja, para x maior do que 1, a função apresenta concavidade para cima. Para x menor do que 1, a concavidade é para baixo. Vamos para a próxima questão.